gravar aqui. Então tá gravando. Já eu tenho uma notícia boa para dar para vocês, tá bom? Na semana que vem, na sexta-feira, eu conversei com o colégio, eles autorizaram, nós temos uma aula extra à tarde, tá bom? Então, como que é essa aula extra e qual que é a proposta da aula? É nós fazermos exercícios apenas de leis de Kirchhoff, tá? Então, de manhã nós vamos ter aula normal, vamos tocar o conteúdo, vamos falar de eletrostática, mas à tarde a gente vai fechar leis de Kirchhoff treinando exercícios, tá bom? A aula da tarde vai ser feita chamada, mas não vai contar falta no boletim porque ela é uma aula extra, como se fosse uma aula de reforço. Então ninguém é obrigado a participar, mas vocês vão ter essa aula extra para vocês poderem acompanhar, porque eu acho que falta exercício para a gente treinar todos esses conceitos, tá bom? Com relação às avaliações que a Maria Eduarda Naves perguntou ali, jovens, nós vamos começar a retomar os processos avaliativos. Então, ao longo, quando nós entramos em quarentena, eu passei para vocês um roteiro de estudos, tinha algumas atividades para desenvolver, e aí a cada semana, nos planejamentos semanais, também tinham algumas atividades. Na sexta-feira da semana que vem, eu vou passar as datas que eu quero que vocês me entreguem essas atividades e vou listar quais são as atividades. Não vou pedir tudo de uma vez só, tá bom? Então, quem não fez as atividades, eu aconselho fortemente que comece a fazer para não acumular. Mas eu vou mandar, por exemplo, para o dia 29 de maio, eu quero que vocês me entreguem tal, tal e tal atividade. 3, por exemplo. Você tem uma semana para concluir, finalizar e aí me encaminhar por e-mail. Bom? E a gente vai começar aos poucos e coletando essas atividades de vocês, que são as avaliações processuais. Então, essa a gente vai começar a fechar o ciclo com vocês, tá bom? As avaliações formais, o Colevo está definindo ainda como vai ser, tá bom? Não foi nos passado ainda um parecer definitivo de como vão ser as avaliações formais. Mas eu acredito que já vindo essa semana das processuais, no máximo na semana que vem nós vamos ter alguma informação também sobre como vão ser os procedimentos para as avaliações formais, beleza? Mas se tiverem dúvidas ainda quanto ao processo avaliativo, sempre entre em contato com a coordenação, com a Jaqueline, tá bom? E ela vai saber orientar e explicar certinho para vocês como que eles estão pensando todo esse processo, beleza? E jovenzinhos, vamos ao que interessa, que é falar sobre as leis de Kirchhoff. Para falar sobre as leis de Kirchhoff, jovens, é importante nós entendermos alguns conceitos. E eu quero justamente aprofundar esses conceitos com vocês, beleza? Então, o que eu quero definir primeiro com vocês é o que é um nó, tá bom? Então, eu tenho aqui um pedacinho de um circuito, um fiozinho. Aqui tem uma solda elétrica e dessa solda saem 2 fios, beleza? Então, é um fio de cobre e num certo ponto tem uma solda para fazer uma emenda e daí saem 2 fios de cobre dessa solda. Eu vou dizer para vocês que chega uma corrente elétrica I1. E daí saem 2 correntes, concordam comigo? Sai uma corrente, eu vou chamar aqui de I2, e sai aqui uma corrente que eu vou chamar de I3. Tá bom? Jovens, isso nós vimos quando eu falei com vocês de associação de resistores em paralelo. Lembram? Chegava uma corrente no nó e elas dividiam. É a mesma ideia. Chega uma corrente e elas dividem. A primeira lei de Kirchhoff, jovens, ela vai dizer para nós, depois eu vou enunciar elas bonitinho, tá? Ela vai dizer para nós que num circuito você não cria corrente do nada, nem perde corrente. Você pode redividir, redistribuir, mas tudo que entra sai. Ou seja, todas as correntes antes do nó, somadas, tem que ser igual a todas as correntes depois do nó, somadas. Ou seja, é isso aqui, ó. A soma das correntes antes do nó é igual à soma das correntes depois do nó. Avaliando o exemplo que eu desenhei aqui, eu posso dizer que antes do nó só tem a corrente 1. Então, a soma das correntes antes é a própria 1. Tem que ser igual à soma das correntes depois do nó. Então, as correntes depois do nó é I1 e I3. Portanto, a soma dessas 2 correntes. Beleza? Então, I1 é igual a I2 mais I3. Nós já tínhamos até escrito isso lá como uma propriedade da associação em paralelo, lembram? A corrente total é a corrente 1 mais a 2 mais a 3, quantos fossem os resistores em paralelo. Aqui é a mesma coisa. A corrente 1 se divide em quantas correntes forem, de acordo com o número de fios. Você soma todas elas e você tem a corrente total que chegou no seu nó. Então, tranquilo,
Não tem nenhuma novidade, eu acho, nessa lei. Ela só está equacionada agora de um formato diferente. Mas, teoricamente, a gente já sabia que isso acontecia. Agora eu quero pensar com vocês na segunda lei de Kirchhoff. Só que eu tenho que fazer outras definições. Então, eu vou apagar essa parte aqui. Depois eu vou reescrever isso aqui organizadinho, tá? Só estou definindo alguns conceitos aí. Vou fazer um circuito diferente aqui, tá? Então tá aí, eu tenho esse circuito, ó. Tem 2 geradores desenhados nesse circuito, tem 4 resistores, e aí fica um pouco mais complicado, né? O que vai ser um nó, jovens? Nó é o ponto do circuito que tem pelo menos 3 fios conectados a ele. Então eu posso dizer nesse desenho que eu fiz que isso aqui, ó, é um nó, que isso aqui é um nó. Porque desse ponto saem 3 fios. Daquele ponto também saem 3 fios. Agora, isso aqui no cantinho, jovens, vai ser um nó? Não. Por quê? Porque naquele ponto eu tenho 2 fios. É, na verdade, um fio só que eu peguei e dobrei. Beleza? Então, não é um nó. Para ser nó, pelo menos 3 fios. Então, eu tenho 2 nós nesse circuito. Esses fios, fio de metal, né, fio condutor, que unem os 2 nós, ó, tem um fio por aqui que tem alguns resistores, tem um fio aqui no meio que tem um gerador e um resistor, e tem outro fio deste lado que tem um resistor e um gerador. Cada um desses fios compõe o que nós vamos chamar de ramo, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, um ramo, 2 ramos, 3 ramos nesse circuito. 2 nós e 3 ramos. Então o ramo é o fio que une 2 nós. Beleza. E aí, concordam comigo que formou uma área quase de um quadrado aqui, de outro quadrado ali? Essas áreas, elas vão ser chamadas de malha. Então, os ramos definem uma área. E essa área, ela é chamada de malha. Então, um circuito pode ter nós, ramos e malhas. Malhas são essas áreas aqui. Quanto mais malhas tem um circuito, mais trabalhoso é para fazer a resolução dele. Não é impossível, só fica mais trabalhoso. Uma vez na prova da UFPR, na segunda fase, caiu um circuito com 5 malhas, jovens. Dá um trabalho estúpido para resolver. Só que eles combinaram de um jeito que daí matematicamente tudo ia simplificando e daí ficava tranquilo. Mas normalmente dá bastante trabalho para resolver quando você tem mais de 2 malhas. Então, definir nó, ramo e malha. Legal, beleza. O que diz a segunda lei para nós, jovens? A segunda lei diz assim, ó, defina uma malha. Então, eu vou escolher como malha, para fazer a primeira análise, esse primeiro quadrado aqui. A segunda lei, jovens, diz o seguinte. Se você somar a DDP de todos os dispositivos de uma malha, a soma dessa DDP tem que ser 0. Como assim, professor? Eu disse para vocês que para ter corrente elétrica passando num circuito, tem que ter DDP. É a diferença de potencial, é a DDP que faz as cargas se movimentarem. Então, se passa corrente nesse resistor, tem DDP para ele. Se passa corrente nesse resistor, tem DDP para ele. Se passa corrente nesse resistor, também tem DDP para ele, assim por diante. Então, se eu somar a DDP desse cara, com a desse cara, com a desse cara, com a desse cara, que compõe essa malha, ó, a soma tem que ser quanto? 0. A mesma brincadeira para esse lado. Se eu somo a DDP desse cara, com esse cara, com esse cara, com esse cara, que são os elementos que compõem essa malha, a soma tem que ser 0. Interessante de perceber, ó, é que esse dispositivo, que é um geradorzinho, e essa resistência, eles pertencem às 2 malhas simultaneamente. Tá bom? Então, quando você vai fazer a sua soma, ele aparece na primeira malha e aparece também na segunda malha. Isso pode acontecer, ter dispositivos comuns a malhas diferentes. Beleza? Até aí, jovens, viu? Questionamentos, perguntinhas, mandem aí no chat. Vai lá. Senão daí eu vou pegar e vou escrever isso aqui de forma organizada, as 2 leis, para vocês terem aí. Beleza.
Então, vamos lá. Vou enunciar as duas leis bonitinho agora. Então, a primeira lei diz o seguinte: a soma das correntes. Quando eu falo correntes, é corrente elétrica, tá, galera? A soma das correntes antes de um nó é igual à soma das correntes depois do nó. E agora eu vou colocar a equaçãozinha aqui, ó. Ficou bem ruim aqui, vou por aqui. Somatório da corrente antes é igual ao somatório da corrente depois. Então, está escrita a lei e representada também na forma equacional. Beleza, vamos ver agora a segunda lei. A segunda lei diz o seguinte: a soma da DDP de todos os dispositivos que compõem uma malha vou até pôr malha aqui, ó, em letra de forma. Já falo por quê. Ó, a soma da DDP de todos os dispositivos de uma malha deve ser zero. Por que eu coloquei malha, jovens, em forma maiúscula ali? Porque não é a soma da DDP dos dispositivos do circuito, é da malha. Então, se um circuito tiver 5 malhas, eu vou ter 5 somas, porque é por malha que eu faço a soma da DDP. No exemplo que eu tinha feito, eu tinha 2 malhas. Então, eu teria 2 somas, porque a soma é por malha, tá bom? Vou escrever a forma equacional dessa lei aqui agora. Ó. Então, a soma da diferença de potencial de uma malha tem que ser zero. É isso aí que diz a segunda lei. Beleza? Então, tá aí. Primeira lei e segunda lei escrita, né, na forma de enunciado e também na forma equacional para vocês aí. Aconselho fortemente que vocês anotem, jovens, por quê? O exercício de vocês traz as leis, ele é completo, porém ele não traz de forma tão direta. Ele deixa ela espalhada ao longo de um texto imenso. Então você tem que, depois de fazer uma leitura bem significativa, chegar a essa conclusão. Então aqui já está resumido para vocês poderem analisar depois, tá bom? Beleza, agora, jovens, o que eu vou fazer? Eu vou passar um circuitinho aqui no quadro e nós vamos aplicar a primeira e a segunda lei nesse circuito, para nós entendermos como que nós usamos esses recursos da primeira e da segunda lei de Kirchhoff para interpretar e entender o que acontece com um circuito elétrico, tá bom? Então, eu vou fazer isso. Então, esse exemplo não tem no livro, tá? É um circuito que eu peguei de outro material.
Então tá, esse é o circuitinho, tá bom? Então é um circuito que nós temos 2 nós, um ramo, 2 ramos, 3 ramos e 2 malhas, né? 2 regiões que definem a área aqui. E aí, para esse circuito, eu quero saber qual é a corrente elétrica que vai passar aqui em cada um desses ramos. Tá bom? É isso que eu preciso saber. A corrente elétrica que passa em cada um dos ramos desse circuito. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é conhecer as regras que eu aplico para fazer a soma das malhas. Então, eu vou fazer por partes. Primeiro a lei dos nós, depois a lei das malhas. Tá bom? Então, pensando aqui, ó, na lei dos nós primeiro. O que diz a lei dos nós? Que a soma das correntes que chegam em um nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. Então, eu não sei o sentido das correntes. Eu vou escolher um sentido aleatório. Mas, professor, escolhendo um sentido aleatório, você não pode escolher o sentido errado? Posso. E se eu escolher o sentido errado, eu só vou descobrir lá no final. Porque o meu resultado vai dar uma corrente de valor negativo. Mas não tem problema. Se eu chegar no resultado de corrente elétrica negativa, só significa que eu escolhi o sentido errado para a corrente. Aí, depois de resolver o exercício inteiro, eu volto lá e inverto o sentido da corrente. Tá bom? Então, ó, eu, professor Everton, estou escolhendo dizer que a corrente elétrica 1, ela passa por esse ramo e chega aqui, ó, nesse nó. A corrente elétrica 2 passa por esse ramo superior e chega também nesse nó. Corrente 2. E a corrente 3 passa pelo ramo do meio. Então, se está chegando corrente 1 e 2, tem que estar aqui, ó, saindo a corrente e 3. Então, definir 3 correntes. São 3 ramos, né? Um ramo por corrente. Então, aqui só passa a corrente I1. Nesse ramo superior, só passa a corrente 2. E no ramo do meio, só passa a corrente I3. Beleza. Então, a lei dos nós diz que a soma das correntes que chegam em um nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Então, eu vou escrever que a corrente 3 que está saindo é a soma das correntes que chegam, que é a corrente I1 mais a corrente 2. Então, pela lei dos nós, toda corrente que sai, que é a I3, é igual à soma das correntes que chegam. I1 mais I2. Beleza? No Express fizemos a lei dos nós. Preciso pensar agora na lei das malhas. Só que, jovens, malhas nós temos 2. Portanto, eu preciso definir qual malha eu vou olhar primeiro. Eu vou chamar esta primeira malha aqui, ó, de malha alfa e essa segunda malha de beta. Normalmente, jovens, nós vamos dar nome às malhas de letras gregas. E a gente começa por alfa e beta na sequência, né? Alfa, beta, gama, eta, teta, enfim, você pode escolher o que você quiser. Mas eu vou sempre de alfa e beta, tá bom? Então, eu vou começar a minha análise pela malha alfa. Por que alfa é qualidade? Brincadeira, jovens. Voltando aqui. Quando eu for percorrer a minha malha alfa, eu vou escolher um nó para começar. Então, eu começo por esse aqui, porque eu estou escolhendo ele. E eu tenho que escolher se eu vou percorrer a malha nesse sentido anti-horário ou no sentido horário. Você escolhe, é livre. Eu, professor Everton, padronizei que sempre vou usar o sentido horário. Você é obrigado a fazer assim? Não. Mas eu aconselho você a fazer assim. Beleza? Mas ninguém é obrigado a fazer do jeito que não quer. Eu vou fazer no sentido horário. Portanto, eu vou deixar indicado aqui, ó. Estou percorrendo a malha alfa no sentido horário. E aí tem algumas regrinhas para seguir, jovens. Vou escrever as regrinhas para vocês aqui, ó. Pensando nos resistores. Eu falei na lei das malhas que é a soma da DDP,
que vai ser 0, certo? Pela primeira lei de Ohm, como que eu calculo o DDP? U igual a R vezes I. Então, para saber a DDP desse resistor, eu faço a resistência dele vezes a corrente dele. E assim por diante para cada resistor. Se eu tiver resistor que tem corrente elétrica passando por ele, no sentido invertido ao sentido de percorrer a malha que eu escolhi, eu falo que esse produto vai ter um resultado negativo. Então, quando que ele vai ser negativo? Eu vou fazer para cá para ficar maior. A regrinha. Quando que vai ser negativo a nossa soma? Quando I for no sentido oposto à malha. Quando que a minha soma vai ser positiva? Bom, quando I for no mesmo sentido que a malha. Então, I no mesmo sentido da malha. Como assim, professor? Vamos pensar o primeiro caso juntos aqui, ó. Vou sair desse nó e vou percorrer no sentido horário. Então, vou fazer nesse caminho, cheguei nesse resistor. Eu estou percorrendo esse caminho horário, então, meu sentido é na horizontal para a direita. Porém, a corrente que passa nesse ramo e que passa pelo resistor 0,5 é a corrente I2. E a corrente 2, ela faz o caminho oposto ao que eu escolhi. Então, a corrente tem sentido oposto à malha. Então, o resultado do meu produto tem que ser negativo. Essa é a ideia, tá bom? Outra regra que nós temos que conhecer é a dos geradores, que eu vou escrever assim, ó. Regra da FEM. Se você estiver percorrendo a malha e chegar na placa positiva, você vai usar o resultado positivo. Positivo, então, se chegou na placa positiva. Negativo, se chegou na placa negativa. Como assim, professor? Ó, percorrendo no sentido que eu escolhi, horário, cheguei na placa maior, que é a placa positiva. Então, eu uso mais 1,5. Se eu estivesse percorrendo aqui embaixo, ó, nesse sentido, eu ia chegar na placa negativa primeiro. Então, eu ia carregar o valor negativo. Jovens, essas são as regras que você precisa seguir para chegar na equação correta. Não é difícil, não é difícil. Só tem que tomar cuidado para não confundir o sinal. Porque se você confundir o sinal, você vai montar a equação errada e o resultado dá errado, tá bom? Mas o processo é simples. Só cuidar com a regrinha, tá bom? Vamos fazer junto? Vamos começar pelas malhas. Eu vou fazer primeiro a análise aqui, ó, para a malha alfa, tá bom? Vamos lá. Ó, vou sair do nó que eu tinha escolhido aqui. Cheguei no resistor 0,5. Do sentido que eu estou percorrendo aqui, a minha malha está no sentido horário, a corrente está no sentido anti-horário. Então, eu já sei que tem que ser negativo o meu produto, porque I está no sentido oposto à malha. Então, negativo. E a minha tensão é a resistência vezes a corrente. A resistência é 0,5. E qual que é a corrente que passa por ela aqui, ó, nesse ramo? A corrente I2. Então, fica menos 0,5 e 2. Aí eu continuo percorrendo a minha malha, chego na placa positiva do gerador. Gerador, placa positiva, resultado do valor do gerador positivo. Então, mais 1,5. Continuei percorrendo a minha malha, cheguei nesse resistor aqui embaixo. A corrente que passa por esse ramo é a corrente 2. Ela sobe desse lado e eu estou descendo. Então, a corrente tem sentido oposto à malha. Então, vem para cá negativo
menos o quê? O valor da resistência, que é 5,5, vezes a corrente que passa no ramo, que é a corrente I2. Tem que percorrer a malha toda até chegar no nó de onde eu saí. Então, percorri esse ramo, agora eu venho para esse ramo aqui, para fechar a malha. Chego no resistor 3 ohms. Eu estou percorrendo no sentido horário, mas a corrente está no sentido oposto. Eu vim por aqui, a corrente vai para lá. Então, o sentido oposto vem para cá um valor negativo. Do quê? Da resistência, que é 3, vezes a corrente que passa por ela. Qual é a corrente elétrica que passa por ela? É a corrente I3. Então, menos 3 vezes I3. Se eu continuar, cheguei no nó de onde eu saí. Portanto, isso aqui tudo somado tem que ser 0. Então, vamos rever a lei das malhas. A soma da tensão de cada dispositivo de uma malha é 0. Então, aqui, a tensão no resistor primeiro, a tensão no gerador, a tensão nesse resistor, a tensão nesse terceiro resistor. Se eu somar todo mundo, tem que ser 0. Então, eu vou organizar essa equação agora, né? Menos 5,52 mais 0, menos 5,52 com menos 0,52. Vai ficar menos 6,2. Aí tem o menos 3,2. O 1,5 que estava somando, eu passo para o outro lado com a operação inversa. Passo subtraindo. Cheguei nessa equaçãozinha simpática, jovens. Que vai ser a equação da malha alfa. E aí, se vocês observarem, todos os termos são negativos. Você pode multiplicar toda ela por menos 1. Dá para dividir toda ela por 3. Né? Então, eu vou fazer isso. Eu vou dividir a equação inteira por menos 3. Por quê, professor? Só para ela ficar mais organizada em termos de sinal e de valores, ela ficar irredutível. Então, vai ficar 2 e 2. Não, eu fiz caca aqui, né? É 3 e 3 aqui, perdão. Né? 0,5 com 5,5 fechou 6, sobrou 3 e 3 aqui. Então, fica menos 6 divididos por menos 3 fica 2 e 2. Menos 3 divididos por menos 3 fica 1 e 3. Menos divididos por menos fica mais 1,5 divididos por 3. 0,5. Tá bom? Então, essa equaçãozinha e a de cima são a mesma equação, né? Só essa aqui de baixo ela está simplificada e foi multiplicada por menos 1 para ficar todo mundo positivo. Uau! Fiz todo esse processo, jovens, somente para a malha alfa. Vou refazer todo esse processo, pensando em quem agora? Na malha beta. Aí eu vou ter essa equação da malha alfa, vou ter mais uma equação da malha beta, e vou ter essa equaçãozinha aqui, dos nós. Ou seja, jovens, eu vou ter 3 equações e 3 incógnitas. Portanto, eu resolvo por um sistema de equações. Eu não vou conseguir fazer a malha beta com vocês, porque faltam 6 minutos para acabar a nossa aula. Então, eu vou deixar indicado para vocês aqui, jovens, como vocês vão fazer, vou deixar combinado com vocês, que daí na nossa próxima aula, eu vou finalizar com vocês o exercício. Então, vou deixar de tarefinha para vocês agora. Tudo isso que eu fiz para a malha alfa, vocês vão fazer depois para a malha beta. Mas eu aconselho a vocês, antes de fazer para a malha beta, assistirem a videoaula que eu deixei indicada lá no planejamento semanal. Tá bom? O professor vai fazer todo esse processo que eu fiz com vocês aqui, num outro circuito. Aí vocês já ficam mais familiarizados com o processo para fazerem sozinhos. Aí resolvo, encontro os valores de corrente. E aí, na próxima aula, semana que vem, à tarde, na sexta-feira, eu vou refazer todo esse circuito com vocês. Redesenho ele, faço a equação dos nós, malha alfa, faço a malha beta. E se você não conseguiu fazer, se fez e errou, se travou em algum ponto, a gente consegue ir juntos, ir discutindo e ir solucionando as dúvidas que vocês tenham ficado aí. Tá bom? Gatinhos e gatinhas, até aí. Questionem e perguntem. Vai lá.
Alguma dúvida de por que descer uma corrente ou outra? De por que chegou em alguma relação? Se tiverem dúvidas, agora é a hora, galera. Perguntem aí, vai lá. Beleza? Então, jovens, ficamos combinados assim, tá bom? Sexta-feira que vem à tarde, a gente vai ter uma aula extra. Eu vou fazer chamada só para o colégio controlar quem está participando, mas não conta falta no boletim. E aí, na aula da manhã, eu confirmo para vocês qual que vai ser o horário, mas a Jaqueline vai mandar um comunicado para vocês, para os familiares, saberem que vai ter essa aula à tarde. Então, uma aula extra para nós treinarmos exercícios de lei de Kirchhoff. E na aula de manhã a gente vai continuar o conteúdo normalmente. Tá bom? Jovenzinhos, eu agradeço a atenção de vocês, desejo um ótimo restinho de sexta-feira, um excelente final de semana. Nossa aula ainda tem 9 minutos. Nós vamos voltar lá para o Google Sala de Aula e vamos concluir a nossa aula por lá. Beleza? Jovenzinhos, me dê um tchau bem bonito e Tchau. Tchau.